Fala pessoal, vamos lá, vamos entrando. Hoje o tema da nossa live é saúde da mulher. Vamos lá. Penha Oliver, você por aqui, coisa boa. Cristina Serafim, Shirley Coutinho, Bia Moraes, olha aí minha prima. Flávio Carneiro, Valdirene, Pati Rabelo, coisa boa pessoal. Luiz Gonçalves. Eita, muita gente boa por aqui. Pessoal, o tema de hoje, eu acho que muitos de vocês sabem já, é saúde da mulher, tá? Saúde da mulher e hormônios e suplementações. Larissa, Celestina, Ana Olívia, boa noite, Ana Olívia. Vitória, bora lá. Eunice Souza, Yolanda Camargo, Vitória. Ok, Jana. Vamos entrar, Yane Fernandes, olha aí, Tereza, coisa boa, pessoal, vocês por aqui. E hoje, pessoal, eu quero falar para vocês que nós estamos na nossa quarta live, tá? Grande, olha quem tá por aqui hoje, o grande Diego Neves, coisa boa, Diego, você por aqui. E hoje nós estamos na nossa quarta live, começamos no dia 20, iremos até o dia 6 de agosto, tá? Então será mais de 16 lives aí, falando sobre vários temas, sobre qualidade de vida, sobre desbiose, sobre alimentação. Então será vários temas relacionados principalmente à saúde, tá? À longevidade. Então o tema de hoje será saúde da mulher, hormônios e suplementação. A Ila, olha quem tá aqui, a Ila esteve aqui hoje no consultório, pessoal, já tá aqui na nossa live, ela falou que nos assiste todos os dias, que não perde uma live, viu, Rita? E outro ponto importante é falar um pouquinho da live de ontem. Nós fizemos uma live de ontem sobre ansiedade e obesidade, foi uma live muito boa, Átila Sobral, que estaremos amanhã juntos, e foi uma live de ontem, foi uma live muito boa, pessoal, foi junto com Dr. Lucas Rezende, lá de São Paulo também, e nós falamos sobre ansiedade e sobre obesidade. Na terça-feira, nós tivemos outra live fantástica também, foi com o pastor Fabrício, tá? Então foi uma live que agregou muito, falamos sobre jejuns espirituais, tá, Sandra? Não esqueçam que toda vida, quando nós finalizamos as lives, a live a gente coloca um resumo, nós avisamos no nosso link, nosso grupo do WhatsApp. É só quando finalizar, vocês vão aqui no link da bio. Lá tem um grupo do WhatsApp específico para as lives de hoje, que nós estamos colocando vários temas específicos, vários assuntos lá e avisando para vocês antes de começar, tá? E ontem, pessoal, a live de ontem foi com o Lucas Rezende. Grande Átila Sobral, olha aí, já estamos aqui, meu querido, vindo adquirir conhecimento com você, amanhã estaremos juntos. É isso aí, Átila. Amanhã nós iremos falar sobre desbiose. Ontem nós falamos com Lucas Rezende sobre ansiedade e obesidade. Nós demos várias dicas sobre chás, sobre uma alimentação que causa cada vez mais ansiedade, mais a compulsividade. Explicamos o melhor jeito de diminuir essa ansiedade nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, e foi uma live muito boa, tá? E eu sentia sempre que estava faltando uma live específica para mulheres também. As patologias do mundo moderno para a mulher, ela está aumentando muito, tá? Pois é, Vitória, eu vou aumentar. Então a patologia do mundo moderno, ela está aumentando muito. Então hoje nós resolvemos realizar uma live muito específica para mulheres, para patologias do mundo moderno. E vai ser um convidado super especial. Daqui a pouco ele está chegando por aqui na nossa live. Não esquece, Ana Olívia já está correta, como eu coloquei o recadinho hoje lá no grupo do WhatsApp. Coloca o caderno do lado. Eu sempre tenho, pessoal, hoje nosso convidado é muito bom, então eu sempre tenho minha caneta, meu papel e minha caneta aqui para anotar alguma coisa para falar para vocês também. Lembrando, olha aí quem chegou, grande doutor Domingos Mantelli, já vamos chamar ele, vou chamar aqui ele. Lembrando para vocês que a live não ficará gravada, tá bom? Outro ponto importante, antes de eu chamar o nosso convidado, que ele já apareceu por aqui, eu quero pedir para vocês ir nesse aviãozinho,
aperta nas 7 pessoas lá. Olha lá, vai no aviãozinho, coloca nas 7 primeiras pessoas que aparecer e compartilha essa live com eles, tá? E aí, quando vocês compartilharem essa live, coloca aqui embaixo que compartilhou, pra gente ver quem vai compartilhar. Vamos lá, vamos chegar às 100 pessoas aqui. Compartilha Costa, compartilha Patrícia, compartilha Júnior. Vamos compartilhar essa live para disseminar cada vez mais um conteúdo muito bom sobre saúde da mulher, doenças da mulher no mundo moderno. E hoje eu pego muito, já compartilhei, olha, a Aila já compartilhou para várias pessoas. Aila, obrigado Aila, vai ser muito bom. E a Aparecida também. E eu vejo aqui, a Rose compartilhou para muita gente, a Iana também compartilhou para muita gente. E eu vejo aqui no consultório, é muito interessante, muitos pacientes, Ana Carmen também, a Juliana, a Amanda, eu vejo aqui no consultório, Costa Marcela compartilhou, Soraya compartilhou, Patrícia compartilhou, eita, pois é pessoal, eu vejo aqui no consultório, Iane compartilhou, eu vejo aqui no consultório muitas pessoas, muitas mulheres, quando elas vêm, a Maiara compartilhou, eita, 10 pessoas já, muitas mulheres relatando sobre algumas patologias ginecológicas relacionadas ao mundo moderno, como algumas patologias que nós iremos citar, tá? Iremos tirar as dúvidas de vocês, então vai ser uma live que nós preparamos muito boa para vocês hoje, para tirar as dúvidas sobre vários sintomas, várias patologias e até sobre anticoncepcional, que é a dúvida de muitos pacientes, tá? No final, não se preocupa, eu vou responder as perguntas não relacionadas a isso, mas relacionadas a isso também. Esse meu convidado, que é um super amigo também, nós iremos tirar algumas dúvidas junto com ele, tá bom? E eu quero saber de vocês quem vai ficar até o final da nossa live. Coloca aqui embaixo, eu vou. Ó, quem vai ficar até o final, coloca aqui embaixo, eu vou ficar até o final. Eu quero ver quantas pessoas. Eita, até a Bia também, olha aí, coisa boa. Gagá! Vamos lá, tá bom pessoal, tá bom de conversa, eu vou começar aí. Vou chamar esse meu queridão, deixa eu ver, cadê ele? Tá aqui já. Vamos lá, Iana, Vitória, tudo vai ficar até o final. Vamos lá. Vamos chamar, tá entrando. Grande doutor Domingos Mantelli, que prazer ter aqui, hein, você? Olha Fala, Andrezão, tudo bem contigo? Quanto tempo? Tudo em paz, Domingos. Eita, coisa boa. Ei, muito obrigado por aceitar o convite. Para compartilharmos aí desse conteúdo sobre qualidade de vida, sobre saúde da mulher. E eu percebo que tem muitas patologias no mundo moderno relacionadas à mulher, né? E, Sim. Claro, nada melhor do que convidar esse meu amigo, Dr. Domingos Mantelli, que é um cara que compartilha uma medicina também, não é uma medicina engessada, é uma medicina relacionada também à prevenção. E a gente compartilha da mesma medicina, por isso que eu convidei. E quero saber de você, Domingos, como é que essas doenças do mundo moderno, como a anticoncepcional, como a síndrome do ovário policístico e como várias outras. A primeira pergunta de todas é por que temos que ter fisiologicamente um ciclo hormonal normal? Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo, a todos que entraram aqui, os nossos seguidores. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. Cheguei em cima da hora, que estava na correria do consultório, mas enfim, eu brinco que acho que eu nunca trabalhei tanto quanto nessa pandemia. Acho que o movimento triplicou de trabalho, porque as crianças não sabem quem ficar dentro da barriga na pandemia, entendeu? Então é parto atrás de parto, tá uma loucura. Mas vamos conversar um pouquinho sobre saúde da mulher, sobre qualidade de vida, que eu acho super importante. E quando a gente aborda a questão de anticoncepcionais, de contraceptivos, quando a mulher chega na clínica falando, doutor, eu quero tomar um anticoncepcional. Primeira coisa que eu pergunto é, para quê? Qual o intuito? Tá? Se o teu intuito é somente a contracepção, existem vários outros métodos que a gente pode lançar mão, métodos não hormonais, onde você não vai estar colocando no teu organismo hormônios sintéticos de forma desnecessária, sofrendo milhares de efeitos colaterais que o hormônio sintético vai trazer para o teu organismo. Então, quer queira, quer não, óbvio que nem todas as mulheres vão ter todos os sintomas, mas os principais, ganho de peso, edema, cefaleias,
queda da libido, cólicas. Então, assim, a mulher terá vários efeitos por conta do uso desse hormônio sintético, né? Aumenta risco para trombose, AVC, varizes. Então, eu falo assim, para que você vai... Coloca na balança. Você fala, eu vou ter um benefício, que é a contracepção. Em contrapartida, eu vou ter 10, 12, 15 malefícios por conta somente da contracepção. Então, eu sempre digo que o anticoncepcional é um remédio. Ele é um medicamento, ele é um remédio à base de hormônios sintéticos. E como todo remédio, ele tem as suas indicações e contraindicações, né? Então, a primeira coisa que precisa fazer é não banalizar o anticoncepcional. Então, se a ideia é contracepção, somente contracepção, eu tenho o DIU de cobre com prata, métodos de barreira, enfim, tem várias formas da gente tentar prevenção da gravidez sem ser com hormônios. Agora, é claro, se é uma paciente que tem uma endometriose, que a gente até vai falar de endometriose, onde eu tenho indicação de suspensão do fluxo menstrual devido aos benefícios que a mulher vai ter por conta da patologia em suspender esse fluxo menstrual, aí sim eu posso começar a pensar no uso de algum método à base só de progestágeno, por exemplo, de preferência sem o estrogênio, e aí por diante. Então, primeiro ponto, a gente tem que tomar cuidado, porque isso mexe com todo o metabolismo da mulher. Tudo, tudo. Vai interferir no ganho de massa magra, vai interferir para ganho de massa gorda, ela vai ter mais edema, mais retenção hídrica. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Você trabalha muito com isso, sabe muito bem disso. E uma das primeiras coisas que eu faço com as pacientes que chegam no consultório é literalmente tentar tirar o anticoncepcional oral e substituir por algum outro método contraceptivo para tentar fazer com que essa mulher tenha mais saúde, para que a gente consiga equilibrar o organismo dela. E eu digo que eu gosto de otimizar o funcionamento do organismo, né? Basicamente assim, você vai pôr gasolina no teu carro, você para no posto, você pode pôr gasolina comum ou aditivada. Os dois o carro vai andar. Só que com a aditivada você otimiza a performance, você melhora a performance. E quando a gente suplementa o paciente, atinge os níveis ideais das vitaminas, dos hormônios, dos minerais, eu otimizo essa performance. E é isso que a gente busca no consultório no dia a dia, né? E é interessante que o anticoncepcional, aqui muitos pacientes, como eu atuo muito na parte do emagrecimento, da longevidade, muitos pacientes acabam tendo um pouco de dificuldade para ter o emagrecimento no uso do anticoncepcional. E quando eu falo, aí eles, não, tá, mas porque eu tava convidando o Domingos, porque o Domingos, a propriedade que ele tem, o ginecologista falando que eu tento tirar o máximo o anticoncepcional. Eu consigo fazer outra forma de contracepção. Às vezes, Domingos, eu pergunto assim, para minha paciente, mas por que tu começou a utilizar o anticoncepcional? Aí ele, André, não, é porque eu tava com queda de cabelo, eu quero melhorar minha pele. Eu falei, não, pelo amor de Deus. E aí o pior é aquele negócio. As pessoas, elas querem tratar os sintomas e não querem ver a causa dos sintomas. O paciente totalmente com alimentação bagunçada, o paciente totalmente sedentário, o paciente totalmente com sono irregular, e ela vai começar a tratar um acne, uma pele, um emagrecimento utilizando um anticoncepcional. Por isso que isso é a veracidade cada vez mais de a retirada do anticoncepcional e colocar a necessidade, né? Na verdade, tem vários mitos envolvendo o anticoncepcional. Acho que o primeiro grande problema, no meu ponto de vista, é justamente ser uma medicação de venda de forma indiscriminada, sem indicação médica, uma venda onde você vai ter, você não precisa de receita, né, para poder comprar. Muitas vezes as mulheres compram com indicação da amiga. Ah, minha amiga usa, então eu vou tomar o mesmo, enfim, e por aí vai. Então, acho que esse é um dos grandes problemas, né, do contraceptivo. E muitas tomam para tratar sintomas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou dar um exemplo. Ah, doutor, eu tenho acne e vou tomar anticoncepcional. Gente, muitas vezes você tem uma acne porque você está com um distúrbio hormonal. E você acha que você vai tratar um distúrbio hormonal com mais hormônio, ainda mais hormônio sintético? Não tem muito cabimento, né? Esse é o grande problema. Então, não, doutor, eu vou tomar porque vai melhorar minha pele. Não, pera um pouquinho. Melhorar a pele, tem várias outras maneiras de melhorar a pele, não com anticoncepcional. E o que as pessoas precisam entender é assim, vamos já começar a entrar nas patologias. Síndrome dos ovários policísticos. Muitas mulheres, aliás, muitas mulheres não,
muitos médicos tratam síndrome dos ovários policísticos com anticoncepcional. Gente, é totalmente assim absurdo a gente pensar nisso, porque você está tratando, como você mesmo disse, os sintomas, não a causa do problema. Então, acho que vamos começar do zero. Primeiramente, o que é uma síndrome dos ovários policísticos? Primeiramente, é importante diferenciar a SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, de ter um ovário micropolicístico e de ter um cisto de ovário. São três coisas completamente distintas, de tratamentos totalmente distintos. Então, você ter um cisto no ovário pode ser um cisto funcional, um cisto de ovulação, não tem nenhum problema. Você ter um ovário micropolicístico pode ser uma característica do teu ovário, até por múltiplas ovulações. Agora, ter a síndrome dos ovários policísticos, ela é uma síndrome plurimetabólica. Ela é uma síndrome onde engloba uma série de sinais e sintomas, onde um dos sintomas pode ser um ovário micropolicístico. Mas você tem, além disso, aumento dos hormônios androgênicos, resistência insulínica, ganho de peso, dificuldade de perda de peso, oleosidade de pele aumentada, aumento de acne, aumento de pelos pelo corpo, enfim, irregularidade menstrual. Tem uma série de sintomas, é uma coisa bem ampla a síndrome dos ovários policísticos. E uma coisa interessante, a pessoa pode ter a síndrome dos ovários policísticos sem ter um ovário micropolicístico. Olha que interessante. Eu pego muito aqui no consultório, quando eu vou tratar a obesidade, pacientes que têm essa patologia ginecológica, a síndrome do ovário policístico, e eu vi muito algumas pesquisas, alguns artigos relacionando muito ele à insulina aumentada. Então, a ciência está começando a falar muito que a insulina, quando aumenta, principalmente pacientes obesos, mulheres obesas, elas com a insulina lá 24, 32, 50, acaba piorando cada vez mais essa síndrome do ovário policístico. E hoje eu quero até perguntar para você, hoje eu vi também numa pesquisa alguns meses atrás sobre o tratamento da síndrome do ovário policístico com metforminas, em vez de tratar com anticoncepcionais. Olha, então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouquinho do anticoncepcional, que eu emendei falando para explicar o uso, por que muitas pessoas usam o anticoncepcional na SOP. Entenda o seguinte, você está com os hormônios agindo de uma forma irregular, certo? Sua produção de androgênios está alta, seus ovários não estão produzindo os seus hormônios de forma adequada e, consequentemente, o seu organismo está totalmente embaralhado. E aí você entra com o anticoncepcional. O que o anticoncepcional faz? Por que melhora os sintomas? Porque o anticoncepcional ele vai e desliga o ovário. Ele vira para o teu ovário e fala assim, ovário, para de produzir hormônio. Pronto. O seu ovário para totalmente a produção hormonal, obviamente que os sintomas vão melhorar. Porque ele estava numa produção hormonal completamente fora de giro. Certo? Mas é a resolução do problema? Não. Você simplesmente desligou o ovário. A hora que você voltar a ligar esse ovário, quando você quiser engravidar e assim por diante, ele vai voltar a produzir de uma forma mais destrambelhada ainda. Eu digo que usar um anticoncepcional para tratar uma SOP é o mesmo que você chegar no mecânico com o seu carro fazendo barulho no motor, aí você para ali no mecânico e fala assim, olha, o meu carro está com barulho no motor. Aí o mecânico vai lá e faz assim, ó, desliga a chave, tira a chave do contato e fala, pronto, o barulho do motor acabou. Lógico que acabou, você desligou o carro. Mas você tratou o problema? Você consertou o motor? Não, não consertou. Então, tratar SOP com anticoncepcional é isso. É desligar o ovário, é tapar o sol com a peneira. E mais pra frente os sintomas vão voltar e voltam piores do que começaram. Esse é o grande ponto. Então, você não trata a disfunção hormonal dando mais hormônio sintético. Não é assim que funciona. Você precisa equilibrar o organismo dessa mulher. E o começo desse tratamento, onde é? Alimentação. É primordial você mudar a alimentação de quem tem SOP. Primordial. Então, hábitos de vida. Eu digo que para minhas pacientes que hábitos de vida tratam 70% a 80% dos sintomas de SOP. Fazendo o quê? Atividade física e, de preferência, cortar glúten e lactose. Cortou glúten e lactose, geralmente quem tem a SOP, os aumentos dos androgênios, a resistência insulínica, tende a ter uma intolerância maior a esses alimentos que tendem a ser mais inflamatórios para essas pessoas e exacerbam demais os sintomas da SOP. Então vão melhorar muito. E aí, associado a isso, a gente vai entrar, por exemplo, com a metformina, que você deu
como exemplo, mas não necessariamente tem que ser ela. A gente tem, inclusive, alguns ativos, alguns suplementos que agem como hipoglicemiantes orais, que ajudam na diminuição dessa insulina, que ajudam na absorção dessa glicose e que também vão fazer um efeito similar da metformina. Mas a metformina, sim, é um tratamento eficaz para SOP, que ajuda. É um tratamento coadjuvante muito bom, mas não o anticoncepcional. Falando da SOP, então eu tenho muitos pacientes aqui. Fora a SOP, uma doença também que está muito relacionada à inflamação. Eu vi até um artigo que 1 a cada 10 mulheres elas podem ter o diagnóstico e pacientes inférteis, elas vão ter 45%, é relacionado à endometriose, né, também. Então, Olha, endometriose é uma coisa que vou te falar, a prevalência vem aumentando cada vez mais. Como você mesmo disse, uma doença inflamatória, proliferativa. Eu digo que a endometriose é o câncer benigno, né? Porque você não morre de endometriose, mas ela funciona como um câncer, é uma doença proliferativa, ela vai invadindo os órgãos e tecidos e causando uma série de sintomas, né? Dentre eles os principais, dor para menstruar, né? As cólicas menstruais muito fortes, algumas incapacitantes, dor na relação sexual, tirando qualidade de vida dessa mulher, né? Muitas vezes acabando com relacionamentos, com casamentos por conta disso, e infertilidade, né? Entendendo que a infertilidade não apenas como dificuldade de engravidar, mas dificuldade de manter essa gestação, de levar essa gestação adiante. Então, ela é um fator de risco para dificuldade de engravidar e também para abortamento, né? Então, é uma doença bem traiçoeira, uma doença que a gente trata, tem o controle sobre ela, mas dificilmente você obtém cura da doença porque ela já nasce com a mulher, né? Um dado interessante, muita gente acha que a endometriose você adquire ao longo da vida. Na verdade, ela tem um componente genético muito grande. Então, se a mãe tem, se a mãe teve, se a irmã tem ou teve, a sua chance de ter é muito maior. E já foram encontrados focos de endometriose em autópsias de fetos, mostrando que a mulher já nasce com a patologia e dependendo, aí volta de novo a nossa área, dependendo dos hábitos de vida, ela vai ter maior ou menor chance dessa doença se manifestar em algum momento da vida. Então, quais são esses hábitos de vida? Alimentação, atividade física, não ter contato com tabagismo, uso de drogas, obesidade, sedentarismo, tudo isso, né, o uso de contraceptivos orais, tudo isso vai fazer com que essa mulher tenha maior ou menor predisposição dessa doença se manifestar. E quando ela se manifesta, ela pode se manifestar das mais variadas formas, né? Invadindo os mais diferentes órgãos e tecidos e causando os mais variados sintomas. Uma doença extremamente, vamos dizer assim, traiçoeira, né? Que tira a qualidade de vida de muitas mulheres. Eu opero muito endometriose e pego casos bem severos de endometriose intestinal, pegando parte de bexiga, cirurgias aí que a gente faz extremamente longas, de 10, 12, 14 horas de duração, com vários órgãos e tecidos acometidos. E que também está muito ligado com a qualidade de vida, não somente para evitar a manifestação da doença, mas também para ter o controle dos sintomas dela. Então, quem tem hábitos de vida saudáveis tende a controlar a endometriose muito melhor do que aqueles que não têm. E uma das principais formas, Domingos, de controlar a endometriose, além da alimentação, o exercício físico, o equilíbrio dos hormônios, a diminuição da inflamação, é também um hábito para melhorar e já se pode, vamos falar, já se pode não ter uma progressão da endometriose? Sim, a paciente que tem endometriose, a gente vai ter que avaliar. Eu sempre digo que cada paciente é única, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar em separado. Então, por exemplo, eu tenho pacientes com muita endometriose, com a pelve tomada de endometriose, e que a paciente não tem sintoma algum, zero. A endometriose é um achado de exame. Mas isso não significa que ela não vai sofrer as consequências da endometriose. Porque apesar dela não ter sintomas, ela pode ter uma dificuldade em engravidar, quando for tentar engravidar. Ela pode sofrer um abortamento depois que engravidar. Ela pode começar a ter uma invasão de outros órgãos, por exemplo, o intestino, e começar a evacuar sangue mais para frente. Então, não necessariamente ela vai dar sintomas no momento em que tem. Agora, eu tenho pacientes com pouquíssima endometriose e com muito sintoma. Paciente com pouquíssima endometriose que urra de dor na menstruação, que urra de dor na relação sexual. Então, o tratamento é variado. Eu tenho pacientes que eu consigo tratar clinicamente, pacientes que eu tenho que tratar cirurgicamente. Mas
para todas, isso é unânime, todas se beneficiam das mudanças de hábitos de vida. Todas, sem exceção. As que têm sintomas, as que não têm sintomas. Eu consigo controlar a inflamação da doença, já que a endometriose é uma doença inflamatória, puramente inflamatória. Eu consigo controlar essa inflamação com hábitos de vida, com atividade física, com alimentação principalmente, e também com a parte de suplementação. Existem alguns ativos que a gente pode lançar mão e utilizar que ajudam a diminuir a inflamação da endometriose. Por exemplo, o resveratrol trans, pinus pinaster, a Ômega 3, né? Hã? Ômega 3. O ômega 3, exatamente. Tem muitos ativos que a gente pode lançar mão nas mais variadas dosagens para cada paciente, dependendo da quantidade de endometriose, e que ajudam muito a controlar os sintomas e manter essa inflamação sob controle. Mas você veja que todas as doenças que a gente vai falando aqui, tudo a gente acaba caindo no quê? Em hábitos de vida. A gente não pode negligenciar e achar que vai tratar tudo com remédio, vamos dar remédio, vamos dar... Não é assim que funciona. Sendo que os hábitos de vida são responsáveis por 70% da melhora. Né? A parte que a gente entra de medicamentos ou muitas vezes de suplementos são responsáveis por 30%. E aí a associação dos dois, obviamente, o resultado é fantástico. Né? E para essas mulheres, sim, que têm endometriose, aí um contraceptivo à base de progestágeno apenas, sem estrogênio, pode ser benéfico. Porque o fato de eu suspender a menstruação dessa paciente, eu evito a proliferação da doença. Então, para essa paciente, na hora que eu ponho na balança, o benefício para ela do uso da progesterona, seja ela de forma num DIU, num dispositivo intrauterino, ou mesmo numa pílula, alguma coisa, vai ser melhor do que os riscos que o anticoncepcional pode trazer. Então, eu vou ter mais benefícios na suspensão dessa menstruação. Então, volto a dizer, anticoncepcional é um remédio, e como todo remédio, ele tem indicações e contraindicações. E efeito colateral. E eu vejo muito, eu vejo muito aqui, muitos pacientes, até falando um pouco do anticoncepcional, que não consegue, além do emagrecimento, não consegue ter uma boa libido, não consegue ter uma boa massa muscular devido à utilização sem nenhuma prescrição. Então, é uma utilização aleatória. Outro ponto muito importante aqui, até dessas doenças do mundo moderno, é o estresse, tá? Eu vejo muitos pacientes aqui que têm uma ansiedade, uma compulsividade, tá todo bagunçado a parte intestinal, cheio de desbiose intestinal, piora um pouco mais a endometriose, piora um pouco mais a síndrome do ovário policístico. E uma coisa que eu estou percebendo muito, até que é uma dúvida também que muitos pacientes estão tendo, é sobre a parte do estresse e a dificuldade de fertilização. Eu conheço alguns pacientes que eles chegam aqui querendo emagrecer para melhorar a parte da gestação no futuro, melhorar o estilo de vida para ter uma gestação mais tranquila no futuro. Mas um ponto importante também é o estresse de hoje em dia. Hoje que o paciente, não, eu estou tudo normal, doutor, mas eu não estou conseguindo ter uma boa gestação. O que é que hoje você vê na parte da medicina relacionada ao estresse e também à gestação? Uma coisa interessante que você falou, né? Antes até de falar sobre isso, você falou, doutor, tá tudo normal e eu não consigo engravidar. Então, pera um pouquinho. Então, não tá normal, né? Meio lógico, né? Não tá, obviamente não tá normal. As pessoas têm a falsa impressão de que ter os valores dos exames dentro da referência significam estarem normais, né? Todo mundo conhece aquela pessoa que morreu, né? Uma pessoa morreu e fala assim, nossa, mas ele morreu, fez um check-up na semana passada, tava tudo normal. Cara, mas se morreu porque não estava normal, concorda? É uma coisa meio lógica. Então, vamos esquecer, primeiro ponto, esqueçam valores de referência. O que a gente busca nos nossos pacientes, quando a gente entra com uma suplementação adequada, são os valores ideais daquilo que eu quero para a patologia, para o tratamento da patologia ou mesmo para a gravidez. Então, se eu vou pensar em endometriose, eu vou querer atingir valores ideais de determinados hormônios, vitaminas e minerais para tratar a endometriose. Se o foco é gravidez, eu vou ter outros valores ideais, totalmente diferentes. Então, eu sempre dou um exemplo, a gente fala muito hoje da vitamina D. Vamos falar um pouquinho da vitamina D. Se você for pegar um valor de referência, diz que acima de 20 está normal, certo? Sendo que tem trabalhos publicados mostrando que uma vitamina D acima de 50, para mulheres que desejam engravidar, melhora a qualidade da ovulação, previne aborto, previne trabalho de parto prematuro, previne pré-eclâmpsia e previne diabetes gestacional. Poxa, sabendo disso,
Não tem por que você deixar uma mulher tentar engravidar com uma vitamina D abaixo de 50. É uma coisa meio lógica. Então eu quero o nível ideal daquela vitamina para aquilo que eu estou buscando, que no caso aqui é a gravidez. Da mesma forma, vamos falar de tireoide, vamos falar de um TSH, pega o valor de referência. Aliás, o valor de referência do TSH é a coisa mais absurda do planeta, né? É de 0,5 a 6. Tipo, não tem menor cabimento, né? Totalmente louco. Então, de 0,5 a 6. E aí tem trabalhos publicados que, quando o TSH está entre 2,5 e 5, ou seja, dentro da referência, eu aumento em 6,7% o risco de abortamento. Que o ideal é manter o TSH abaixo de 2,5, entre 1,5 e 2. Então, pera um pouquinho. Não adianta eu estar na referência com TSH de 4,5 e achar que eu estou abafando, você está aumentando o risco de perda gestacional. Então, eu tenho que buscar os valores ideais. Como que eu quero que o meu organismo esteja para que eu tenha não apenas uma ovulação adequada, mas uma gestação saudável e que eu tenha uma reserva de nutrientes para um bom desenvolvimento fetal, que é o que hoje nós chamamos de programação metabólica. Você dar para a paciente todos os nutrientes necessários para ela ter uma boa formação embrionária. E aí entra o fator estresse que você comentou, que atrapalha tudo. Porque o estresse vai fazer o quê? Vai fazer aumentar cortisol, vai mexer com adrenalina, com uma série de coisas orgânicas, muda o seu pH, modifica a flora não apenas vaginal, mas intestinal. A gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, mexeu com o intestino tá ruim, tudo o resto tá ruim. Não adianta tentar tratar alguma coisa sem tratar o intestino antes. Né? Aquela pessoa que tem o intestino preso, vai no banheiro a cada 2, 3 dias, esquece, tem que tratar primeiro o intestino, depois você trata o resto. Não interessa o que tenha, porque é primordial eu ter um intestino saudável, senão eu não vou ter absorção de nada que eu der para essa paciente. Todos os nutrientes, todos os suplementos, tudo que eu for entrar para ela, todos os ativos, ela não terá uma absorção adequada. Então, eu preciso tratar esse intestino. E o estresse atrapalha muito por conta da produção hormonal. Muito, muito. Eu tenho muitos casos de mulheres que não estão conseguindo engravidar por fator estresse. E que, às vezes, uma psicoterapia resolve. Você não precisa entrar com remédio, com hormônio, com nada. Às vezes, o que ela precisa é simplesmente relaxar, digamos assim. Porque, ao mudar um pH orgânico, ao mudar uma flora vaginal, eu predisponho ao quê? A corrimentos. No corrimento, eu tenho fungo, eu tenho bactérias. E o espermatozoide é extremamente sensível a essas variações de pH e de flora vaginal. O espermatozoide cai na vagina, está cheio de fungo, bactéria e morre, né, se forem da flora patogênica. Eu preciso ter uma flora adequada. Então, primeiro ponto, equilibrar intestino, equilibrar flora vaginal e intestinal, equilibrar pH, combater o estresse. Muitas vezes a gente tem que entrar com alguns adaptógenos para que essa paciente possa voltar a entrar nos eixos. A gente não pode esquecer que oscilação nos níveis de cortisol vão alterar a produção hormonal, vão mexer com a produção de vários hormônios. Né? Muita gente morre de medo do famoso colesterol, né? Só que não se esqueçam que o colesterol é primordial para a formação de quase toda a cadeia hormonal que a mulher precisa para poder ovular. Então, toda a parte de progesterona, pregnenolona, inclusive o próprio cortisol, a gente depende do colesterol para isso. Então, tudo está interligado. Eu costumo dizer que a medicina foi dividida em partes para facilitar o estudo do médico. Mas quando a paciente entra no meu consultório, ela não é um par de mama com vagina. Ela é um ser humano completo. Ela tem órgãos e sentidos que se interdependem, que se comunicam. E que se a tireoide dela estiver alterada, por mais que eu não seja endocrinologista e teoricamente não é da minha área, eu sei que aquela tireoide alterada vai afetar a fertilidade dela. Aí passa a ser da minha área. Então eu tenho obrigação de saber como cuidar. Porque eu preciso tratar essa mulher de forma adequada. Olhar ela como um todo. E equilibrar o funcionamento orgânico dela. Colocar o metabolismo dela em homeostase. Só dessa forma eu consigo ter uma ovulação de forma adequada. E, consequentemente, uma gestação que evolua com um bebê saudável. Porque eu vou precisar ter essas reservas nutricionais, de nutrientes e suplementos nessa mulher. Então, o estresse hoje, eu diria que é um mal do nosso século. Né? Ele acaba interferindo em tudo. Você está estressado, você vai mexer com todo o seu metabolismo, o intestino passa a desregular, às vezes prende, às vezes dá diarreia. Não tem muita gente que fica nervosa e já dá diarreia, o intestino solta. Está mexendo com produção hormonal. Então é super importante.
E é verdade, é totalmente verdade, não só na gestação, mas também em toda a qualidade de vida da pessoa. Quando a pessoa está muito estressada, acaba ficando super inflamada, acaba tendo desbiose intestinal, desequilíbrio das bactérias boas e ruins. Não tem como, não tem como. O organismo é uma maquininha perfeita, tá? Então a gente tem que ajustar ela. E o ajuste, né, através de medicamento, como a própria simvastatina que você falou. O paciente chega aqui falando, eu quero usar simvastatina. Tá, mas para quê? Para melhorar o colesterol? Por que não melhora a alimentação? Eu quero usar um omeprazol para melhorar uma azia. Por que não melhora a alimentação? Por que não faz uma atividade física? E isso é a importância para a gestação, para a qualidade de vida, para a longevidade saudável e para o organismo como um todo. E, pois é, eu vou abrir um pouquinho aqui, eu acho que está começando a crescer aqui, viu, Domingos? O número de perguntas. Há tanta Boa. pergunta aqui, eu vou abrir aqui um pouquinho para a gente começar. Antes de você abrir e a gente responder as perguntas, eu vou só complementar. Você falou do colesterol. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente pega pacientes no consultório com colesterol elevado, com LDL elevado, e tomando muitas vezes as estatinas da vida. E aí você pega aquela paciente, você olha um cortisol, ela tem um cortisol de 2. Tem um hormônio T3 totalmente alterado, a tireoide alterada. Eu falo assim, gente, o cardiologista entrou realmente com uma estatina sem olhar para essa tireoide antes, sem olhar para essa suprarrenal, né, entender o que está acontecendo. Então, só para as pessoas que são leigas entenderem, o cortisol, ele é um hormônio vital. A gente não vive sem cortisol. É aquele hormônio da luta ou fuga, sabe? Aquela coisa que você se depara no meio da floresta com um leão, é o que vai te dar força ou para lutar com o leão ou para correr para fugir do leão. É isso que o cortisol faz. Então, é um hormônio vital. Se a gente tirar suas suprarrenais, você morre. Ninguém vive sem suprarrenais, certo? Ótimo. Tendo esse conceito, a partir do momento que eu estou num estresse muito grande na vida, correria do dia a dia, trabalho, filhos, estresse, um monte de coisa, o seu cortisol está lá, sendo produzido a milhão. A sua suprarrenal está trabalhando a todo vapor. Chega uma hora que essa glândula fadiga, ela cansa. E a sua produção de cortisol despenca. Quando essa produção de cortisol despenca, começam alguns sintomazinhos. Cansaço excessivo, fadiga, você vai dormir e acorda mais cansado do que foi dormir, libido cai, você não tem mais ânimo, vontade de fazer nada, enfim, mexe com todo o organismo. Muita gente confunde até com depressão e, infelizmente, muita gente trata como depressão, até com antidepressivos. Mas, enfim, caiu o cortisol. Quando o cortisol cai, e eu falei para vocês que o cortisol é um hormônio vital, o nosso organismo faz o quê? Bom, precisa aumentar o cortisol. Quem é o precursor do cortisol? Quem faz a produção do cortisol? O colesterol. Então o organismo vira e fala assim, ô colesterol, por favor, dá uma subida aí, porque tá faltando cortisol aqui, eu preciso aumentar minha produção, senão nós vamos morrer. O cortisol tá acabando. O colesterol aumenta aí, porque eu preciso aumentar a demanda aqui. Aí o colesterol faz o quê? Sobe. Na tentativa de salvar a tua vida, para produzir mais cortisol. E aí um médico mais desavisado vai lá e entuxa estatina e faz o colesterol baixar lá embaixo. E acaba de te prejudicar mais ainda. Então, você tem que aprender a olhar tudo como uma coisa global, como um todo, né? Então assim, o colesterol está alto, por quê? É uma hipercolesterolemia familiar? Até pode ser, mas 5% das hipercolesterolemias são familiares. 95% tem uma causa. E não necessariamente é somente alimentação. Às vezes é metabolismo alterado. Então você precisa corrigir primeiro o organismo, mexer com o intestino, equilibrar o intestino, cuidar das suprarrenais, da produção do cortisol, cuidar da tireoide, da produção dos hormônios tireoidianos, porque os hormônios tireoidianos também são ativadores dos receptores do LDL e colesterol no organismo. Então, cuidar disso como um todo, para depois parar e falar assim, bom, eu resolvi tudo, eu equilibrei tudo e esse maldito colesterol não abaixou. Bom, aí eu posso pensar numa hipercolesterolemia familiar, em algum fator alimentar e, de repente, até sim para esse paciente usar a estatina. Aí eu concordo. Eu não sou de todo contra a estatina, mas ela tem que ter indicações como todo remédio, que ela não pode também ser usada à torta, à direita, simplesmente, colesterol alto, estatina, para todo mundo, vai dando para todo mundo como se não houvesse amanhã. Tá errado. Mas é porque os médicos estão muito acostumados a tratar os sintomas, não tratar a causa dos sintomas. E às vezes a causa do sintoma é essa, é um hipotireoidismo, é um sedentarismo, é uma alimentação errada. Então, como a própria gestação, se você não tiver tudo equilibrado, você não consegue ter uma gestação boa. Como a suplementação, como o próprio ômega 3, para uma inflamação, entendeu?
Então, Pô, isso hoje a característica. A gente tá meio que desbravando um novo mundo, que as pessoas estão sentindo a melhora da qualidade de vida, a sim. melhora da fadiga, com sono bom. Às vezes, muitos pacientes chegam aqui, doutor, não consigo emagrecer, um exemplo, e aí eu começo a perceber por quê. E às vezes é um sono errado, um sono totalmente desequilibrado, uma insônia, uma apneia que está tendo. E isso atrapalha até também, eu acho que na gestação, né? Isso atrapalha Tudo, muito a noite de sono. tudo. Eu falo assim, a gente não pode só nos sintomas. Eu pego corrimentos vaginais que a causa não está na vagina. Não está na vagina. Às vezes a paciente tem um corrimento vaginal por causa do estresse, que a gente chama de leucorreia psicogênica. Tem paciente que tem corrimento vaginal porque está com o intestino alterado. A flora intestinal está alterada, altera a vaginal. Então não adianta você ficar dando creme vaginal para essa mulher, que ela vai usar 1000 cremes vaginais, o corrimento vai melhorar e daqui uma semana volta de novo. Você precisa ir na causa, no foco do problema, gente. Então, as pessoas têm que compreender isso, né? Entender que o organismo ele precisa de algumas coisas para funcionar corretamente. E não adianta a gente ficar só dando remédio, né? Eu brinco que a teoria do aquário, né, de deixar o aquário limpo, né? O que é o aquário limpo? Poxa, se eu tenho um aquário com água suja, com água imunda, toda assim, aquele aquário turvo, o que acontece com os peixes? Vão começar a adoecer. Aí eu pergunto, adianta eu ficar indo lá e dando remédio pro peixe? Vamos dar remédio pro peixe. Não resolve. Você precisa primeiro limpar a água. É. Se você limpar a água, o peixe não adoece. No organismo é igual. Quantas vezes a gente fica dando remédio para a célula, só ali, né, tentando tratar a doença, mas você não limpa o nosso próprio aquário, não limpa o nosso organismo. E limpar o nosso organismo, limpar o nosso aquário, o que é? Vitaminas, minerais, hormônios em equilíbrio, tirar o estresse, sedentarismo, qualidade de vida, alimentação. Isso é limpar o nosso aquário. Se o nosso aquário estiver limpo, os nossos peixes, que no caso são as nossas células, não vão adoecer. Agora, você ficar tentando dar remédio para o peixe, só dando remédio para a célula, você vai passar o resto da vida tomando remédio. E ver que nem tem pacientes que você deve pegar igual eu, pacientes de 40, 45 anos, tomando 6, 7 medicamentos. Um para cada coisa. Fora isso, né? Fora esses medicamentos, tarjas pretas, que às vezes, em vez de tratar depressão pela tireoide ou pela desbiose intestinal, começa a tratar a depressão pela própria tarja preta, antidepressivos, que isso vai dar o quê? Várias patologias como a própria demência. Então, a importância é aqui alertar cada vez mais a importância de um estilo de vida saudável, uma qualidade de vida sempre E 100%. deixo aqui para você, meu amigo, não só para você, mas para os nossos seguidores, o meu depoimento. Eu odeio atividade física, detesto. Eu abomino. Eu vejo, viu? Eu abomino. Pensa na coisa que eu mais odeio na vida, atividade física. Só que eu faço todos os dias, de segunda a sexta, religiosamente, todos os dias, das 8 às 9 da manhã. Por quê? Porque precisa. Ponto. Você não é nem tudo na vida que você vai fazer é porque você gosta, mas porque precisa, tem necessidade. É o melhor medicamento que você usa. É o melhor medicamento que você está usando. Exato. Então, você não precisa gostar da atividade física. Faça porque faz bem. Então, você gosta de um esporte? Beleza, vai buscar alguma coisa que te dá prazer. Eu não gosto, faço porque preciso. Eu brinco que eu não libero endorfina, eu libero odiorfina. Porque eu não gosto. Mas eu faço porque faz bem para a saúde, faz bem para o meu coração, faz bem para o meu estar e qualidade de vida. Ponto final. Suplementar? Também. Você acha que todo mundo que suplementa, como eu, como você, a gente gosta de tomar 20 comprimidos por dia? Ninguém gosta de ficar engolindo comprimido o dia inteiro. Mas precisa, faz bem. Se a gente não suplementar, não vai conseguir ter uma saúde adequada. E por aí vai. Prefiro tomar 20 comprimidos de suplemento do que um de medicamento. E de passar um dia na UTI também. Deus me livre, tá louco. Pois é, tem muitos pacientes aqui que chegam aqui e falam, doutor, eu vou passar a vida toda de dieta. Eu falei, calma aí, passar a vida toda de dieta? E tu quer passar a vida toda tendo uma alimentação errada, um estilo de vida totalmente bagunçado? Vamos lá, tu quer viver quanto? Para ter uma longevidade sempre é isso, é ter um estilo de vida saudável, para ter uma É o equilíbrio, André. Equilíbrio. Para ter uma gestação, como você mesmo falou, para ter uma gestação tem que estar equilibrado a tireoide, o cortisol, o sono, a atividade física, mas as pessoas têm que sair da zona do conforto. Isso é a importância. As pessoas acabam ficando na zona do conforto e elas não querem sair da zona do conforto. Então, sair da zona do conforto é um pouco difícil no começo, mas depois o resultado e o que vai ocasionar depois um bom estilo de vida, uma boa qualidade de vida, é essencial para ter uma longevidade aí, né? Eu falo que assim, tudo que você fizer vai repercutir durante uma vida inteira, sejam hábitos bons ou ruins. Então assim, você não precisa ser escravo de algumas coisas. Por exemplo,
Eu, durante a semana, eu procuro ter uma alimentação saudável, fazer uma alimentação low carb, tento fazer jejum intermitente ao longo da semana, me alimentar adequadamente. Poxa, final de semana, caramba, tô afim de comer uma pizza, eu vou comer minha pizza, não tô nem aí. Isso é equilíbrio. Mas essas coisas têm que ser a exceção, não pode ser a regra. Você não pode querer viver de pizza todo dia, de hambúrguer todo dia, né, de macarronada todo dia. Mas se você tiver uma vida regrada, você vai poder se dar direito às exceções. Você vai poder, você vai viajar, vai passar férias, pô, você vai se dar o direito de tomar sua caipirinha, sua cervejinha, né, de comer alguma coisa diferente, um petisco. Poxa, é a exceção. Então, equilíbrio é a palavra-chave. Ninguém precisa ser bitolado, ninguém está falando aqui para você ser um halterofilista, um atleta profissional, ninguém está falando isso. É ter um equilíbrio e qualidade de vida para que você tenha saúde. Isso é o principal. É isso daí. E eu vou agora... Abre as perguntas aí do povo. Antes de abrir as perguntas, eu quero que o pessoal tem 452 pessoas. Eu quero que o pessoal eles façam um print aqui da tela, me marque o Domingos. E porque senão vai começar a passar aqui as perguntas. Aqui, ó. Faz a tua foto aqui, ó. Boa. Boa, bora lá. Deixa eu começar a abrir aqui as perguntas para a gente começar a responder isso daqui. Eu tenho um jeito, doutor André. Eu já tive hipotireoidismo. Claro, né? Para gestação... Todo mundo tem jeito. Só não tem jeito se você estiver morto. Aí eu vou falar que você não tem mais jeito. Quando você estiver vivo, a gente dá um jeito. Deixa eu ver aqui. Essa outra é muito boa. Doutor, pílula de seguinte, é perigoso? Quantas vezes podemos tomar por mês? Por mês? Vocês estão brincando, né? A pílula dia seguinte, pra você ter uma ideia, ela é indicada ao uso uma vez a cada 6 meses. 6 meses. Se você usar num período inferior a 6 meses, a eficácia dela diminui a cada vez que você usa. Pílula dia seguinte é contracepção de emergência, não é contraceptivo, não. Não é pra você sair namorando a torta direita desprotegida e toda vez que namorar desprotegido, tomar a pílula dia seguinte. Vai chegar uma hora que vai dar ruim e vai engravidar. Essa outra da Mazina, ela falou, como é feito o diagnóstico de SOP e se não há vários micropolicísticos? Acabei de falar isso aqui. Falei, não é obrigatório ter um ovário micropolicístico para você ter a síndrome dos ovários policísticos. Característica principal, aumento dos hormônios androgênicos e principalmente a resistência insulínica. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é clínico. Clínico, sintomas, o que você vai relatar para o médico e através dos exames de sangue para a gente poder comprovar essas alterações hormonais. Não obrigatoriamente tem que ter um ovário micropolicístico. Eu vou abrir aqui as perguntas, Domingos, porque pode abrir. As outras, elas estão muito relacionadas também a só a parte da nutrologia. Então eu vou abrir essa daqui e vou pronto. Bora lá. Eu vou deixar... Eu vi que muita gente boa estava perguntando. Boa noite, doutor. Tomei anticoncepcional durante 15 anos. Parei e tenho crise de enxaqueca. Sempre vou ter que menstruar. Tem alguma coisa a ver? Gente, vamos lá. Então, assim, o anticoncepcional, ele é uma droga, uma medicação, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Você pega uma pessoa que cheirou cocaína durante 10 anos. Aí essa pessoa fala, agora eu vou parar de cheirar cocaína. A partir de amanhã eu não cheiro mais. Aí ela para de cheirar e ela começa a ter dor de cabeça, alucinação, tremor, sua frio, passa mal. Ela fala assim, poxa, então acho que eu vou voltar a cheirar porque faz bem, né? Eu parei de cheirar, tô passando mal. Gente, entenda que a hora que você parar o anticoncepcional, você vai ter uma abstinência à droga. Você usou 10 anos anticoncepcional. Seu ovário ficou 10 anos desligado sem produzir hormônio, nem sabe mais como produz hormônio. Você vai ter um período adaptativo onde você vai sofrer alguns efeitos, sim, da abstinência a esses hormônios sintéticos. Então, não adianta falar assim, nossa, eu parei o anticoncepcional, minha cara encheu de acne, então vou voltar a tomar porque faz bem. É a mesma coisa o cara que cheira cocaína falar que vai voltar a cheirar porque ele se sente melhor cheirando do que sem. A gente tem que entender isso. O anticoncepcional é um medicamento. E se você usou ele cronicamente durante anos, a hora que você parar, fatalmente você terá uma abstinência, terão alguns efeitos. E esses efeitos podem perdurar por até 6 meses após a parada. É interessante, viu, que a gente falou sobre vitamina D e a melhora da gestação. Aí perguntou, a Thalita perguntou, doutor, minha vitamina D está 22, eu tive um aborto. Pode ter sido a causa do meu aborto? Não, não é a causa direta, mas é uma causa coadjuvante, é um fator coadjuvante. Tudo que você tiver com o organismo de uma forma irregular contribui para aquilo. Então não é que a vitamina D estando baixa é a causa,
mas ela aumenta a chance daquilo acontecer. Aí você soma uma vitamina D baixa, com uma progesterona baixa, com uma alteração de corpo lúteo, você está mal nutrida, tem uma anemia por deficiência de ferro, muitas vezes uma trombofilia não diagnosticada. Olha a quantidade de coisa que você vai somando, aí obviamente vira uma bola de neve e aquilo culmina com uma perda gestacional. Então não é uma causa direta, mas uma causa que contribui para a perda gestacional. Domingos, não tem como responder todas as perguntas, mas eu vou pedir Pois adoidado aqui, Jesus. Eu liberei aqui muitas perguntas, mas enfim, pessoal, qualquer coisa, no final vocês colocam no direct, eu pergunto Domingos, a gente vai tirando as dúvidas depois, durante a semana. Mas eu queria que... Olha só, não, essa eu preciso ler. Ah. Minha médica disse que vitamina D acima de 30 é tóxica. Não, Sabe pelo quanto tá a amor de minha? Deus. Eu dosei tem mais ou menos uns 20 dias. Sabe quanto tá a minha vitamina D? 150. Eita, tu tá maior do que... 150. A tua tá maior do que a minha tá 115. 150. E sabe quantas mil unidades de vitamina D eu tomo por dia? Eu, Domingos Mantelli, tomo 20 mil unidades dia. Tá? A minha filha, de 2 anos e meio de idade, toma 5 mil unidades por dia de vitamina D. Então, óbvio, o que eu estou falando aqui não é para você fazer no teu filho e nem em você, porque cada um tem um valor de referência, um parâmetro. Você tem que analisar o paratormônio, tem que analisar os seus níveis de cálcio. Não é para todo mundo. Eu tenho pacientes que com 50 de vitamina D, para essa paciente é o limite. Eu não posso passar de 50, porque o paratormônio já está suprimindo, então eu não posso subir muito essa vitamina D. A minha está 150, meu paratormônio, para você ter uma ideia, está em 11,5. Está acima de 10, então está ótimo. Né? Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que estão com vitamina D de 200, com paratormônio de 20, está excelente. E tem outras com uma vitamina D de 50, 55, o paratormônio já está em 10, 9, eu não posso subir muito. Então isso não é para todo mundo. Agora, me dizer que uma vitamina D acima de 30 é tóxica, Jesus Não, na Cristo, verdade né? não existe uma receita de bolo, né? O pessoal, porque a minha é isso. Não existe a receita de bolo. Tem que ser uma avaliação médica, na verdade. Antes de terminar, Domingos, o que eu ia pedir para você o quê? As pessoas que querem ter uma gestação satisfatória, que estão 30, 35 anos, querem ter uma gestação, aquela gestação assim perfeita, me dê 5 dicas de suplementação, tá? Para ela ter uma gestação boa. 5 dicas. Se eu tivesse que escolher o que essa mulher vai suplementar, ômega 3 logo de cara, vitamina D, sem a menor sombra de dúvidas, metilfolato e não o ácido fólico. Metilfolato já é o folato na forma ativa dele, porque muitas mulheres têm o MTHFR positivo e acabam não fazendo a conversão e absorção desse metilfolato. Ferritina, ou seja, o ferro é super importante. Eu preciso de uma ferritina acima de 75 para estar adequada para essa gestação. E eu não diria suplementação, mas manter uma tireoide saudável. Então, através do quê? Quais são os elementos aí que eu preciso para uma tireoide funcionar adequadamente? Iodo, magnésio, zinco e selênio. Eu preciso ter essas substâncias todas adequadas para que eu dê substratos para a tireoide funcionar e produzir hormônios de forma adequada. Então, isso é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Obviamente que numa fórmula pré-gestacional, eu não costumo, não existe receita de bolo. Eu digo, não adianta você doutora, eu vou na farmácia, vou comprar qual polivitamínico? Eu falo, nenhum. Não jogue seu dinheiro no lixo. Aquilo só vai servir para enriquecer a sua urina, mais nada. Porque aquilo vai eliminar e não vai funcionar. Suplementação é personalizada. Poxa, sua vitamina D está em 20, eu vou pôr uma dose mais alta aqui. Pô, o magnésio está bom, eu vou pôr uma dose de manutenção. Poxa, você está com o iodo baixo, vamos mexer no iodo. Você está com uma colina baixa, vamos mexer na colina. E assim vai. Você vai fazer uma fórmula específica para cada pessoa de acordo com o que ela tem de deficiências ou suficiências. É uma coisa meio lógica. Aquele polivitamínico que a pessoa compra na farmácia, que é igual para todo mundo, você acha que uma mulher grávida de gêmeos, uma mulher grávida de um bebê só, uma gestante que fez cirurgia bariátrica, uma que pesa 100 quilos e uma que pesa 50 quilos, as necessidades delas são todas iguais? Óbvio que não. E, no entanto, o polivitamínico de farmácia é igual para todo mundo. Então, assim, a gente tem que saber individualizar, não tem receita de bolo, como você mesmo disse. Cada organismo é único e a gente precisa individualizar e tratar de forma correta cada um deles. Preparar cada organismo para uma gestação saudável. E é isso aí. E é isso aí, é o estilo de vida sempre equilibrado, né? Domingos, tá finalizando aqui nossa live, mas não tem como, né? Não tem como deixar de agradecer esse cara que é fantástico. Esse médico que acaba compartilhando a nossa mesma medicina preventiva, de um estilo de vida saudável. Quero te agradecer de coração, que Deus continue te abençoando,
você sendo essa luz aí na vida de muitas mulheres, muitas gestações que estão passando na sua vida, viu? Obrigado, André. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. E faço suas as minhas palavras, né? É a gente que faz essa medicina de uma forma personalizada, uma medicina focada na saúde e não na doença. Eu não estou aqui para ficar tratando doença, eu estou aqui para prevenir doenças. Eu acho que isso é o principal. Eu acho que quando o médico tem que tratar a doença é porque ele falhou de não conseguir prevenir. Então, o mais importante é a gente conseguir fazer com que a pessoa tenha qualidade de vida, no meu caso como ginecologista, que ela tenha uma saúde íntima, vaginal, das mamas e orgânica adequada, que ela possa se preparar para poder gestar, que é o momento mais fantástico da vida da mulher, né? Então, que ela possa curtir, aproveitar e que ela passe por uma gestação de uma forma leve, saudável, que culmine num bebê cheio de saúde através de uma boa suplementação, de uma programação metabólica. É isso que a gente busca, a gente compartilha das mesmas ideias, né, da busca pela saúde, da qualidade de vida. Igual a você, nós temos vários colegas aí dessa nova medicina que a gente fala e que muda literalmente as vidas das pessoas, né? Mudou a minha, mudou a tua, mudou da minha esposa, já mudei de muitas pacientes, você também. Vejo seus relatos, acompanho você também já há muito tempo, somos amigos já há muitos anos. E eu acho que o mais importante é a gente abrir a cabeça das pessoas, mas mais do que as pessoas, para esses novos médicos que estão chegando, esses residentes, estudantes de medicina, para que pelo menos observem e vejam que tem um algo mais do que apenas ficar dando diagnóstico e prescrever remédio, dar diagnóstico, prescrever remédio, dar diagnóstico, prescrever remédio. Existe um algo mais que você pode fazer pelo bem-estar e pela saúde do seu paciente. Eu acho que se a gente conseguir mudar a cabeça dessas novas mentes que estão chegando, esses novos médicos, a gente está com a missão cumprida aqui na Terra. Eita, é isso daí, viu? É isso daí. Mas é essa mensagem, pessoal. Muito obrigado, Domingos. E saiba, tem muita pergunta aqui, viu? Eu vou lhe marcar depois durante essa semana, quando o pessoal começar a perguntar, para a gente respondendo junto. Muito obrigado, minha gratidão a você, viu, meu amigo? Obrigado, Andrezão. Fica com Deus. Fica com Deus. Um beijo para a família, a gente vai se falando. Até mais, Gente, tchau, tchau. Tchau, obrigado tchau. a todos vocês. Um beijo grande, ótima noite para vocês. Tchau, tchau. Pessoal, que live boa, hein? Pois é, como o Domingos falou, para ter uma boa gestação é necessário ter um equilíbrio na sua vida. Desde a alimentação, equilibrar os hormônios, as vitaminas, equilibrar o sono, equilibrar a tireoide, equilibrar o exercício físico. Tem um equilíbrio como um todo. E isso foi a mensagem dessa nossa live de hoje, tá? E claro, nós, todos esses dias nós estamos fazendo live sobre vários assuntos diferentes. Hoje, eu até fiquei calado na live de hoje, porque Domingos Mantelli é um cara fantástico, é um cara que tem muito conteúdo aqui para compartilhar com a gente. Mas outro ponto importante, todos esses 16 dias nós teremos live. Amanhã teremos live com a Atila Sobral, nutricionista também fantástico. E para vocês que querem saber, ser avisado, toda vida dessas lives, vai lá no nosso link da bio, entra no nosso grupo do WhatsApp e você vai ficar cada vez mais antenado sobre o que está cada vez mais de moderno na parte da medicina, tá bom? Então, tá finalizando aqui a live. Fica com Deus. Equilibra o teu corpo, tua mente, teu espírito e tenha uma noite super abençoada, tá bom? Abraço, até mais, pessoal, tá bom? Não esquece de entrar no link da bio do nosso grupo do WhatsApp. Essa live de hoje, ela foi tão boa, mas tão boa, que eu vou deixar salva, tá? Eu vou deixar a live salva. Vocês que têm alguma dúvida, que não conseguiram pegar a live desde o começo, pode assistir a live de novo, que ela vai ficar salva até amanhã. Assistam e entre na nosso grupo do WhatsApp. É só ir aqui no link da bio, entre no grupo do WhatsApp que vai ter muito mais informações para vocês, tá bom? Abraço, até mais, pessoal. Tchau, tchau.